Boa noite a todos. Rabino Weitman, Rabino Dovid, por essa grande honra de participar nessa noite tão especial com todos vocês aqui. Essa noite em que lembramos o Rebbe e, casualmente, o 18º aniversário, não aniversário, mas do falecimento dele. E 18 é vida, 18 é luz, e acredito que uma noite de luz como essas seguramente é alguma coisa que ele gostaria muito de ver, ainda mais num país como o Brasil. Então, fiquei muito honrado ao receber esse convite. E eu lembro quando o Rabino Dovid me ligou, ele disse: "Pô, gostaria que você fosse lá e falasse um pouco da tua história e como que você encontrou o judaísmo, como que o judaísmo, enfim, como que você colocou o judaísmo dentro dos teus negócios." Eu resolvi, assim, não fazer uma palestra absolutamente, eu também não quero incomodá-los muito, mas fazer um breve relato assim da nossa trajetória e como que nós fomos encontrando em muitas oportunidades o judaísmo dentro daquilo que nós fazíamos. E eu fui atrás de uma pequena descrição do Rabino Aryeh Carmel, o que ele entende por judaísmo, o que é o judaísmo, né? Porque nós falamos tanto em judaísmo e muitas vezes a gente não sabe a abrangência do que é isso. Então ele diz o seguinte: o que o judaísmo significa? 90% das pessoas acreditam que resume-se ao Shabat, às festas religiosas, aos serviços da sinagoga, às leis dietéticas, a kashrut, a circuncisão e aos rituais de luto, muitas vezes. Mas tudo isso não passa apenas de uma pequena parte do seu significado. O judaísmo é um sistema complexo que abrange todos os aspectos da vida: o indivíduo, a sociedade, modelos de comportamento, relacionamentos pessoais, casamento, vínculos entre patrão e empregado, regulamentações sobre impostos, integridade profissional, ética financeira, administração de um lar, de uma comunidade e de uma sociedade e de um Estado. Em outras palavras, o judaísmo engloba toda a vida, em todas as suas manifestações. Quando eu li esse texto, comecei a pensar um pouquinho, inclusive no convite que me foi feito, e comecei a fazer uma reflexão de como que essa parte do judaísmo sempre fez parte da minha vida. Sou filho de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Meu pai é polonês, minha mãe era alemã, os dois sobreviventes, e que, para se salvar, eles foram para La Paz, Bolívia, onde constituíram uma família, como muitos bolivianos que moram em São Paulo. E ali passei basicamente a minha infância, vindo para o Brasil com 12 anos de idade, e fomos para Curitiba porque eu tinha uma tia que morava em Curitiba. Lamentavelmente, quando aos 12 anos de idade, perdi minha mãe, e foi o primeiro contato que eu comecei realmente a ter com a questão judaica. Desercado de todo dia, né, com 12 anos, meu pai fazia questão que eu fosse acompanhá-lo, e comecei a viver esse mundo do judaísmo, do que é ser judeu, do que significam as coisas, de como que, num momento de tristeza, de luto, nós somos acolhidos pela sinagoga, de como que o judaísmo encara a morte, o luto, enfim. Comecei a entrar no judaísmo, talvez pela parte mais triste dele, mas acredito que foi bastante importante para a minha vida. Na minha adolescência, frequentei o movimento juvenil Dror, onde me aproximei também das outras questões judaicas, aproximação com as questões de sionismo, as questões de Israel, e comecei a ver que a coisa era muito mais abrangente do que eu pensava. Não fui fazer aliar para Israel, grande parte da minha turma foi, mas eu fiquei ajudando meu pai, que tinha uma loja na Rua 15 de Novembro, e ele falava: "Não, Israel, acho que não é nesse momento, eu preciso que você me ajude na loja." E possivelmente acho que foi uma grande decisão naquele momento, porque aprendi muita coisa que até hoje utilizo, aquele aprendizado de
enfim, como tratar um consumidor, todas essas coisas que são muito importantes no relacionamento quando a gente monta um negócio e faz um negócio. Fiz o curso de farmácia, me formei em 1977 e, sinceramente, saí do curso de farmácia sem saber se eu ia para a esquerda ou para a direita, qual que seria o grande negócio que eu poderia fazer. E numa rua bastante secundária de Curitiba, talvez alguém conheça, a Rua Saldanha Marinho, que é uma rua bem secundária, que foi o único local que eu achei e o aluguel que eu poderia pagar era ali, que começamos em 1977 o Boticário. A coisa boa dali também era que a uma quadra ficava a única sinagoga de Curitiba, que era a sinagoga Francisco Frischmann, na época. E as coisas parece que as coisas vão se juntando, elas vão, acho que existe realmente alguma coisa como uma sincronicidade na nossa vida, em que as coisas vão se juntando, e eu lembro que em muitos momentos o pessoal vinha me falar, olha, tem 9 pessoas, precisa mais um para amanhã. Eu largava do meu avental do laboratório e ia lá para, enfim, completar e ajudar quem eventualmente estivesse falando o Cádiz. Que Curitiba é uma comunidade bastante pequena e é uma comunidade até bastante unida. Bom, junto todos esses lados com o lado da empresa e como que efetivamente o judaísmo foi permeando todos os momentos importantes daquilo que eu fui fazendo. Em 1977, inauguramos o Boticário, próximo à sinagoga Francisco Frischmann. 1981, encontro o amor da minha vida, a Cecília, que está aqui presente, que foi, sem dúvida, a pessoa que sempre me acompanhou e a grande responsável por tudo que nós conseguimos dessa trajetória. Enfim, o crescimento do Boticário, que alguns de vocês talvez conheçam a história, foi muito rápido. Em 1985, minha filha Tatiana nasce, mas, junto com isso, a gente faz a primeira convenção do Grupo Boticário, com 500 lojas já no Brasil. Era uma coisa enorme de como que a gente poderia lidar com o Brasil de 1985, que vocês podem imaginar o que era o Brasil em termos de informática, de logística, enfim, tudo aquilo que a gente precisaria para montar um negócio e as dificuldades para se fazer um negócio chamado franchising no Brasil, que ninguém realmente sabia o que significava o franchising. O crescimento foi muito rápido. Em 1990, nós nos apaixonamos pela questão ambiental, criamos a Fundação Boticário de Proteção à Natureza, que até o momento já financiou mais de 1.300 projetos ligados ao meio ambiente. Mas aí também o porquê de se fazer uma fundação. A primeira ideia que eu tive quando era juntar um pouco da questão ambiental com o nosso negócio foi uma ideia do Keren Kayemet Israel, em que eu tinha pensado em, puxa vida, se eu conseguir dar uma árvore para cada pessoa que leve 2 ou 3 perfumes, vai ser uma maravilha da gente fazer uma floresta. Eu lembro que, naquela oportunidade, eu chamei um engenheiro florestal e disse, como é que a gente pode plantar um certo número de árvores? Ele falou, bom, quantos produtos você vende? Eu falei, mais ou menos uns, sei lá, uns 600 mil unidades por mês. Ele falou, você sabe o que são 600 mil árvores? Eu falei, não sei, eu sei, já vi florestas, mas não sei exatamente o que isso significa. Ele falou, esqueça disso, porque é impossível, é melhor, se você quer entrar na questão ambiental, faça uma fundação. Criamos a fundação em 1990, 2 anos antes da Rio, né, da primeira conferência ECO de 92, mas nós já começamos a trabalhar na questão ambiental desde aquele momento. Em paralelo com isso, ano 2000, dentro da nossa comunidade, acontece um fenômeno muito interessante. Quem conhece Curitiba sabe que Curitiba só tem uma escola. Nós tínhamos 2 sinagogas já na época, mas a sinagoga do Rabat e a outra mais conservadora. E uma escola que estava falida, não tinha condições de existir, um clube que não podia existir, porque não tinha o número de sócios que precisava. Nesse momento, sou eleito presidente da comunidade
que a gente começa a pensar num grande redesenho de como que a gente poderia juntar todas essas instituições embaixo de uma única estrutura administrativa. Foi um trabalho enorme, vocês são patrícios, sabem como são complicadas as coisas, muitas vezes, entre a gente, mas, finalmente, a gente consegue criar Keilah do Paraná e juntar todas essas estruturas embaixo de um único teto administrativo, e foi realmente aquilo que resolveu a nossa comunidade. Dentro desse projeto, havia um sonho de se criar uma nova sinagoga, que fizesse parte do complexo, mas vocês podem imaginar, no ano 2000, os recursos eram totalmente escassos, e pensamos, bom, vamos deixar a sinagoga para um segundo momento, até que a gente pudesse efetivamente levantar fundos, ou, enfim, acontecer algum milagre, mas construirmos uma sinagoga dentro desse complexo para fazer parte daquela. 2011, depois de um trabalho enorme, finalmente a gente inaugura a nossa sinagoga Beit Yaakov dentro da comunidade, dentro dessa Keilah. E foi possivelmente uma das experiências, eu que já tinha uma experiência empresarial, foi uma coisa apaixonante fazer uma sinagoga. Porque eu não queria, naquele momento, financiar uma sinagoga, apenas aportar e dizer, não, está aqui o dinheiro e vamos fazer a sinagoga. Acabei me envolvendo muito no projeto e possivelmente foi uma das maiores obras da minha vida, com a ajuda de mais alguns parceiros. Foi muito interessante, porque resolvemos fazer essa sinagoga, basicamente com uma mão de obra de Israel. Fomos atrás de marceneiros em Israel. Apenas a caixa da sinagoga, enfim, a estrutura final foi feita no Brasil, mas tudo que vocês possam imaginar do interior dela, fomos atrás de um kibbutz chamado Lavi, que faz, quem quiser fazer uma sinagoga, aconselho, realmente faz as melhores cadeiras por um preço bastante interessante. Um kibbutz totalmente kasher. Aí eu precisava de um artesão que fizesse Aron HaKodesh. Então, fui para Kiryat Gat, longe, procurei um artesão para fazer o Aron HaKodesh. Encontrei um amigo romeno, falei, olha, precisamos fazer um Aron HaKodesh. Então, tudo beleza, maravilha. Falei, quando que você me embarca Aron HaKodesh? Ele falou, olha, em julho do ano passado ele embarca. Chegou mais ou menos em abril, disse, sabe o que? Eu vou para Israel, vou dar uma olhada nesse Aron HaKodesh, porque eu só falava por telefone, fotografia, enfim. Fui para Israel, cheguei no hotel, liguei a Brum, eu estou aqui. Ele, aonde? Falei, não, estou aqui no Hotel Crown, na Yarkon, em Tel Aviv. Amanhã, que hora que você pode me atender? Senti que o cara, do outro lado, ele deve ter desmaiado. Falando, não, pode vir, tal. Bom, fui lá, tá? Peguei um carro, fui até lá. Eu senti uma enrolação daquelas. Falei, cadê o meu Aron HaKodesh? Aí ele falou, então, vem cá. Aí me levou no depósito de madeira, mostrou um monte de madeira, uma porção de madeira. Olha, aí teu Aron HaKodesh está ali. Falei, escuta, você precisa me embarcar esse Aron HaKodesh nos próximos 45 dias, senão como que eu vou inaugurar a sinagoga antes de Rosh Hashanah? Bom, resumindo a história, conseguimos que ele fizesse. Junto com o container, fomos atrás de uma grande pedreira em Israel, perto de Jerusalém, porque a gente queria trazer as pedras de Jerusalém autênticas para fazerem parte da nossa sinagoga. E não sei, eu tenho algumas dúvidas, talvez uma parte do Kotel também tenha se abastecido de pedras daquela pedreira, né? Com um pouco de sorte, talvez sejam da mesma pedreira. Mas a sinagoga ficou maravilhosa, e quem for para Curitiba, vocês são nossos convidados. E, finalmente, a gente conseguiu, através da sinagoga, dentro da nossa comunidade, trazer mais uma força. E foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Hoje em dia nós temos de 200 a 250 pessoas dentro de um Shabat nessa sinagoga. E parece que a sinagoga tinha forças de começar a juntar a nossa comunidade. E, Baruch Hashem, as coisas estão indo super bem.
Mas, para finalizar, eu gostaria apenas de ainda contar o último projeto que nós terminamos, além dos maravilhosos produtos do Boticário, que eu espero que vocês consumam, né? Nós tínhamos um sonho muito antigo. Eu tenho a impressão que, pelo fato de ser um filho de sobreviventes judeus, o meu pai perdeu mais ou menos 22 pessoas da sua família na Segunda Guerra Mundial. Eu tinha um grande sonho de fazer um museu do Holocausto. E, casualmente, embaixo da sinagoga, nós tínhamos uma área de mais ou menos 400 metros quadrados e conseguimos, através de ligações internacionais com Yad Vashem, com o Museu de Washington, enfim, com um trabalho enorme, capitaneado por uma empresa aqui de São Paulo, chamada Base 7, de patrícios, que se envolveram nesse projeto. E, no finalzinho do ano passado, nós conseguimos, finalmente, ter o primeiro museu do Holocausto do Brasil. E, para nossa surpresa, o número de visitantes que vêm conhecer esse museu tem sido surpreendente, porque eu imaginava, bom, vai ser um museu que talvez alguns patrícios nossos vão lá, mas a visitação de escolas. Nós temos 3 a 4 escolas semanalmente visitando o museu, escolas públicas, através de um projeto importante de sensibilização da questão do Holocausto. E eu acho que é nesse momento em que nós vivemos, com o nosso arqui-inimigo do Irã, falando que o Holocausto não existiu, nós podemos provar que ele realmente existiu. Enfim, nessa noite de inspiração, eu fiquei muito emocionado de ser convidado e talvez transmitir para vocês o trabalho de como é possível compatibilizar o trabalho de ser um empresário e juntar isso com o judaísmo, e dizer do enorme orgulho que eu tenho de ser judeu, e faço questão, em todos os momentos em que eu tenho a oportunidade de falar com pessoas, com quase 25 mil funcionários, colaboradores que hoje existem no Boticário, nós fazemos questão de estampar a mezuzá e dizer que nós fazemos parte desse povo maravilhoso, que, apesar de tudo, conseguimos sobreviver. Então, obrigado. Queria chamar o rabino David Goldberg e o Marcelo Kopfmacher, que é o presidente do conselho, por favor, que vai homenagear o nosso convidado. Por favor. Deixa eu dar uma pequena explicação do que é aqui. Vocês sabem que o judaísmo envolve toda a vida, não só na sinagoga, como o senhor Miguel acabou de falar. E, pela lei judaica, a gente tem que agradecer a Deus por tudo, mas tudo mesmo, como aquela carta que o senhor falou no início. Até quando alguém tem o proveito de um cheiro, tem uma brachá que a gente faz. E todo mundo sabe, sábado à noite, a gente faz Havdalah, depois do Shabbat. E nós temos o costume também de fazer uma brachá e fazer um cheiro especial. Então, aqui tem o kit de Havdalah como cheiro. Quem sabe podemos colocar alguma coisa do Boticário aqui dentro. Não, claro. E fazer a brachá sábado à noite. Muito obrigado. Muito obrigado.